Bom dia, pessoal. Vamos começar aí nossa aula de hoje, né? Dando continuidade aí nos nossos estudos sobre os primeiros grupos humanos, né? A gente começou a aula passada falando das origens dos seres humanos e a evolução das espécies, né? E principalmente a evolução do ser humano, né? E aí agora vamos falar então desse primeiro período da chamada, do que a gente chama de pré-história, né? Costume de chamar de pré-história, né? Mas é a história dos povos que não possuem escrita, ou dos povos ágrafos, né? Que é o Paleolítico, né? E aí trago mais uma vez aquela arte rupestre lá do Parque Nacional da Serra do Capivara, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a arte rupestre, né? A arte dos primeiros, as primeiras artes dos humanos, né? Então, Paleolítico, aí esse primeiro período. E aí, eu esqueci de dizer, pessoal, pegar o livro de vocês aí, página 34, né? Para vocês participarem, certo? Enquanto vocês pegam, eu já vou começar então essa leitura. Ok? Alguém já está com o livro aí? Gostaria de ler? Alguém? Quem levantou a mão? Quem foi que levantou a mão? Ah, não está aparecendo aqui. Bom, vamos lá então. Vou começar depois vocês continuam, tá? Período Paleolítico, lá, página 34, ok? O período Paleolítico teve início com o aparecimento dos primeiros hominídeos, capazes de fabricar ferramentas, e se estendeu até aproximadamente 2.000 anos atrás. Por meio de pesquisas e estudos de vestígios de materiais deixados pelos hominídeos desse período, foi possível conhecer algumas características do seu modo de vida. De maneira geral, eles eram caçadores e coletores que se deslocavam continuamente em busca de melhores ambientes para a sua sobrevivência. Então, várias formações já estão sendo trazidas aí, né, de forma resumida, né, sobre esse paleolítico, sobre esse período, né? E aí já deu a datação, né, 12.000 anos atrás, até 12.000 anos atrás, né? Durante o período do paleolítico, grupos de hominídeos em diferentes estágios evolutivos existiram ao mesmo tempo. Todavia, alguns grupos não conseguiram se adaptar ao meio do qual viviam e acabaram sendo extintos. A capacidade de adaptação às mais diferentes condições foi um fator essencial para a sobrevivência de determinados grupos, aquilo que a gente discutiu, né, no processo de seleção natural e de evolução, certo? Nessa época, os nossos ancestrais evoluíram de forma lenta e complexa, desenvolvendo conhecimento que lhes possibilitaram criar técnicas úteis à sua sobrevivência. Além disso, os hominídeos do Paleolítico aprenderam a dominar o fogo e também desenvolveram as primeiras crenças e formas de arte. Pronto, eles deram aí, elencaram aí todas as características principais, até quando vocês tiverem dúvidas sobre Paleolítico, antes de fazer uma prova, antes de fazer algum resumo, tá? Você pode vir aqui nessa página 34 que ela vai dar uma boa geral do que é o Paleolítico. Aí a gente vai detalhar um pouquinho. Camille falou aqui, a sua internet anda caindo, né? Vou deixar aberto hoje, viu, Camille? Mas tentem sempre fazer logo no começo, assim que eu libero, porque quando eu não libero na quinta, a atividade eu já libero na sexta, né? Na sexta pela manhã ou no decorrer da sexta. Então, assim, são 7 dias praticamente, né? De 6 a 7 dias para vocês responderem, tá? Então, se atentem, por favor, tomem cuidado. Então, aí, de modo geral, né, Paleolítico, o que ele trouxe aí nesse texto, né? Os elementos importantes. Foi, primeiro período da história da humanidade, mas também foi o mais longo, tá? Foi o mais longo também, né? 2 milhões de anos, de 2,5 milhões de anos atrás, até 12.000 anos atrás. Então, olha aí, mais de 2 milhões de anos. É o maior período de história da humanidade. E é o período que a gente menos tem dos vestígios que esses grupos humanos deixaram, né? Você vai fazer um estudo arqueológico ali para poder encontrar elementos e o material que vai sendo encontrado, nesses vestígios que vão sendo encontrados, eles vão sendo montados como um quebra-cabeça para a gente poder entender, para a gente poder chegar próximo do que era a vivência desses grupos. Ele se iniciou aproximadamente 2 milhões de anos e meio atrás e se estendeu até 10.000 antes de Cristo, ou seja, 12.000 anos atrás. Tá? Veja-se essas datações aí que são complicados, né? A atividade sempre é pelo Forms, tá? É muito difícil passar atividade para vocês digitarem ou para vocês fotografarem. Eu não acho muito prático, eu acho que ocupa muito tempo de vocês, como também ocupa também muito o meu tempo, e eu sempre faço, então, pelo Forms. Né? A experiência do ano passado me mostrou que pelo Forms é um pouco mais eficaz, certo?
mais prática, né? Você estuda, depois vai ali, responde, né, de forma bem prática, né? E eu também acho, né, Ana, sinceramente, eu acho que é melhor para mim, é melhor para vocês, então é melhor para todo mundo, né? Mas sempre que quando vocês tiverem alguma sugestão, podem falar, tá? Diversas espécies viveram no mesmo período, né? Nesse período você vai ter então Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus e o Homo sapiens, que vai ser o único que vai sobreviver, né? Até o final do Paleolítico, a gente não tem mais outras espécies humanas, né? Até hoje não se descobriu nenhum vestígio de espécies humanas que viveram até 12 mil anos atrás, né? A gente vai ter só o Homo sapiens, certo? Que é a nossa espécie, né? O critério adotado para a periodização foi a técnica de produção de artefatos, lascamento de pedras, madeiras e ossos, principalmente. Então, quando a gente fala paleolítico, e aí vem até a explicação do que significa a palavra paleolítico, né? Paleolítico vem do grego, junção de duas palavras, pale, ou paleo, né? Que significa antigo, e lítico, que significa pedra. Então, paleolítico significa pedra antiga, né? Que pedra antiga é essa? É a pedra lascada, certo? Então, os historiadores, os arqueólogos, né, eles vão utilizar as técnicas utilizadas para a fabricação de ferramentas para classificar, então, esse período, né, que a gente chama de paleolítico. Então, quando a gente fala do paleolítico, a gente está falando, né, como o pessoal fala até popularmente, né, a idade da pedra lascada. Eles lascavam a pedra para poder fazer as suas ferramentas, né? Essa pedra aí, inclusive, né, é uma pedra do Paleolítico, tá? Uma pedra lascada, eu só não tenho a datação dela. E aí, no livro de vocês, ainda na página 34, ele vai dar uma geral aí, né? Vai dar uma cronologia dos eventos, né? 2 milhões e 500 mil anos atrás, aparece o gênero Homo, né? Que foi aí o primeiro, o Homo habilis, que vai ser o primeiro a utilizar utensílios de pedra lascada. Então, professor, como é que se sabe que foi de 2 milhões e meio de anos atrás, né? Existem técnicas, né, dos arqueologistas que dos arqueólogos que eles conseguem, né, a datação desse material, desses vestígios encontrados. Então, o mais antigo que se tem, né? Há estudos que dizem até que tem alguns mais antigos e tal, mas vai datar 2 milhões e 500 mil anos atrás, certo? Em 1 milhão e 800 mil anos atrás, a gente vai ter o surgimento do Homo erectus, aquele que é mais em pezão, né? Certo? Teve o Homo habilis primeiro, depois o Homo erectus. 1 milhão e 750 mil anos atrás, as primeiras migrações desses Homo erectus, né, para regiões fora da África, naquele processo que a gente discutiu, né, na aula anterior, né, de como os humanos se espalharam pelo mundo, né? 250 mil anos atrás, o Homo erectus, surgiu lá em 1 milhão e 800, né? Vai em 2 milhões, ou em 250 mil é que eles vão produzir o fogo, né? Vão começar a dominar o fogo, né? 200 mil anos atrás, o Homo sapiens se desenvolve lá na África, nossa espécie. 100 mil anos atrás, homens anatomicamente semelhantes aos atuais, né? Começam a deixar o continente africano, 100 mil anos atrás, certo? Os homens parecidos conosco, né? Nossa espécie, mas já bem semelhante a nós. 50 mil anos atrás, grande parte do planeta já está povoado pelo ser humano. E 12 mil anos atrás, vai surgir, então, aí esses grupos humanos vão desenvolver a agricultura e a domesticar animais. E formação das primeiras aldeias. Então, aí a gente finaliza o Paleolítico, né? Com o surgimento da agricultura, da pecuária e começa a ter grupos humanos maiores, né? Formados em aldeias, não mais apenas pequenas tribos, mas principalmente em pequenas comunidades que vão crescendo e se tornando as primeiras civilizações, certo? É outra geral também que está dando aí do Paleolítico, ok? Página 35, quem poderia fazer a leitura desse trecho aí, produção de ferramentas? Eu leio. E aí, então, por favor. A fabricação de ferramentas e utensílios representou um grande avanço para o ser humano, pois facilitou a execução de várias tarefas. As ferramentas eram produzidas a partir de materiais encontrados na natureza, ossos de animais mortos, madeiras e vários tipos de pedras. Serviu para cortar carnes e vegetais, modelar a madeira e raspar o couro usado na produção de vestimentas. As ferramentas também facilitavam a fabricação de armas, como lança e flechas, que eram muito úteis na caça de grandes animais.
O ato de fabricar um objeto exige habilidades de memorização e planejamento, além de disposição para solucionar problemas abstratos. Por isso, a fabricação de ferramentas constituiu-se como um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento cerebral dos hominídeos. Perfeito, obrigado, viu, Eric? Olha só, pessoal, então aí, né, uma reflexão aí sobre para que eram produzidas essas ferramentas, né? Tem essa imagem, vocês têm a imagem no livro aí de uma pedra lascada, né, de uma ponta de lança de pedra lascada, e aí no slide eu coloquei a imagem de um hominídeo aí batendo uma pedra na outra para fazer, então, essa ferramenta, né? Primeiro ele vai dizer aí, né, do que era utilizada, né? Ossos de animais mortos, vários tipos de pedra, madeira, né? Essas ferramentas, né? E para que serviam, né? Para cortar carne, cortar vegetal, raspar couro para fazer vestimenta, como no livro de vocês vai mostrar, inclusive, como era esse processo, né? E também para fabricação de armas, né? E essa questão de que para você fabricar algo, tem um processo cerebral, um processo ali de construção de um pensamento anterior à construção daquilo. Você imagina o que você quer, ou seja, um pensamento abstrato. É algo que outros animais não vão possuir, né? Ou se possuem, né, não são tão desenvolvidos como o ser humano. Então vai ter aquele pensamento abstrato, né? Vai pensar naquele problema, eu vou pegar aquela pedra e vou transformar ela numa lança, né? Isso aí é um grande processo na evolução, certo? É um grande salto, de grande importância no processo evolutivo do ser humano, né? Olha aí, inclusive, eu coloquei como era feito, então, esse machado, como faria, por exemplo, né, um machado de mão, né? O processo começa com um grande fragmento de pedra. O fragmento de pedra era moldado grosseiramente com um martelo de pedra, ou seja, ele pegava outra pedra e batia para fazer de modo que ficasse afiado, né? Que se tornasse uma navalha, né? Com outro martelo, o de madeira, pedra ou de chifre, moldava-se a ponta e os cantos, tá? Os cantos eram aparados com um pedaço de pau pontudo em movimento de dentro para fora, para deixar ele bem afiadinho, né? E aí estava pronto, então, o machado de mão. Veja como é que eles utilizavam inicialmente. Ah, professor, porque ele não amarrava ali na madeira e tal. Isso aí vai acontecer depois. Mas aí já o machado de mão ali, ele já consegue cortar o alimento e também ele consegue curtir o couro, né? Tirar, limpar o couro e também ele vai conseguir matar animais para poder se alimentar. Inicialmente, animal cru, né, pessoal? Mas vamos falar um pouquinho aí do domínio do fogo, então. Outra pessoa para ler essa parte aí da página 35, domínio do fogo? Eu posso ler. Vai, Brenda, primeiro, então. Tá. Foi no período paleolítico que os hominídeos descobriram como produzir o fogo. Acredita-se que, antes de dominá-lo, eles utilizavam o fogo encontrado na natureza, causado possivelmente por raios que atingiam as árvores. O domínio do fogo resultou em grandes benefícios. Possibilitou a iluminação e o aquecimento dos abrigos, auxiliou no aprimoramento da produção de ferramentas, armas e utensílios, ajudou a afugentar animais ferozes e permitiu que os alimentos fossem assados ou cozidos, melhorando a qualidade da alimentação. Além disso, o fogo transformou o ritmo de vida de nossos ancestrais, favorecendo a sociabilidade e a convivência, já que os membros do grupo passaram a se reunir ao redor da fogueira. Perfeito, obrigado, Brenda. Olha só, né? Quantas vantagens que o domínio do fogo trouxe para o ser humano, né? Vai ter um largo processo de evolução após a dominação do fogo, porque eles passaram a se alimentar melhor, né? Imagine que eles comiam antes restos, né, de animais que tinham sido pegos por outros predadores, né? Comiam carne estragada, comiam carne crua, né? Tempero nem pensar, né, gente? Não vamos falar de tempero tão cedo na história da humanidade, tá? E aí, com o domínio do fogo, né, imaginam que tenha sido talvez eles observando, né, um fogo causado, por exemplo, por um raio atingindo uma árvore, causou fogo, tal. Não se sabe ao certo, né, que levou o ser humano a dominar o fogo, né? Mas aí depois que dominou, tem a iluminação. Imagina as noites, né? E algumas regiões até do mundo que as noites são mais longas, né? Noites duram às vezes mais o dia todo, né? Regiões, por exemplo, do extremo norte. E os caras não tinham fogo para ter iluminação. Era muito complicado, né? Aquecimento, né? Lá dentro dos abrigos dele,
fabricação de ferramentas, de utensílios, a questão de afugentar animais ferozes, né? Quem já acampou sabe a importância de você ter uma fogueira acesa para afugentar certos animais, né? O tempero na humanidade é considerado coisa nova, Mariana, muito nova mesmo, viu? Bem nova mesmo. E também para favorecer essa questão deles se sociabilizarem, né? Acendia o fogo, outros humanos vinham para perto, e isso vai melhorar o processo de convivência. Então, vai ser fundamental, né, o domínio do fogo por parte dos humanos, certo? Tem uma explicação aí no livro de vocês, né, da produção, né, que seria pela produção de faísca em palha seca ou fazendo um atrito na vareta. Gente, são complicadíssimos. Quem assiste séries, né, ou programas de sobrevivencialismo, ou como também Largados e Pelados, talvez como eles se matam, às vezes desistem do programa porque não conseguem acender fogo. E o fogo é essencial e fundamental, né, para a nossa convivência, para a gente poder conviver em certos ambientes, né? Então, é um processo muito difícil, os seres humanos, os primeiros grupos humanos conseguiram, né? Vivendo da Caça e Coleta, página 36. Outra pessoa para fazer essa leitura? Quem vai? Eu. Vai lá, Tiago. Vivendo da caça e coleta. Nossos ancestrais sobreviviam com alimentos obtidos por meio da caça e coleta de frutos, raízes, ovos e pequenos insetos, como cupins e formigas. Outra fonte de alimentação era as carcaças abandonadas por grandes predadores. A maior parte da coleta era feita pelas mulheres e crianças. Os homens se dedicavam principalmente à pesca e à caça. A partir para as caçadas, os homens meu Deus do céu, a dicção tá uma merda. Perceberam que as chances de abater um animal de grande porte aumentariam se trabalhassem em grupo. Às vezes, as caçadas podiam durar dias. A utilização de produtos obtidos da caça não se restringia à alimentação. Da caça era possível obter também ossos e dentes, que era usado. Não, peraí, pessoal. Isso mesmo. Que eram utilizados como ferramentas e armas. Já o couro era usado como vestimenta e também para cobertura de pequenos abrigos. O ato de repartir os alimentos obtidos nas caças entre os membros do grupo estabeleceu um novo tipo de relacionamento entre nossos ancestrais, em que foram valorizados os laços familiares e de amizade. Perfeito, obrigado, viu, Tiago? Olha só, né? É o que os primeiros grupos humanos, né, esses nossos ancestrais aí do Paleolítico, eles viviam da caça e da coleta, né? Isso que o texto vai explicar. Vejam bem, viver da caça e da coleta quer dizer que eles não criavam animais para ter os alimentos dele, para ter leite, para ter os outros produtos vindo dos animais, como eles elencam aí diversos produtos que eram obtidos através desses animais caçados, né? E eles não viviam também da coleta, quer dizer que eles não plantavam para ter o alimento, né? É o que chama de agricultura, né? E criar os animais que chama de pecuária. Então, eles ficavam caçando os animais, pescando e colhendo frutos, raízes, ovos, insetos, larvas, cupins, formigas, qualquer coisa que fosse possível comer. Imagine quantos morreram comendo coisa que não devia, né? Porque foi tudo na base do experimento ali direto, né? Então, aí ele fala, né, que o que era utilizado, né, o que eles poderiam fazer com esses animais caçados, né? Como eu disse em alguns casos eles pegavam as carcaças de restos de outros animais que foram mortos por outros predadores, né? Lembrando que inicialmente eles não tinham fogo, né? Depois é que vai ter esse processo deles terem o fogo para poder fazer o cozimento desses alimentos, né? E evitar justamente até muita infecção intestinal, que muitos morreram com certeza disso, né? E o animal ele servia para tudo, né? Porque os ossos, os dentes, o couro, né? A própria carne, né? Então tudo era utilizado, né? Até a carcaça vai fazer tendas com as carcaças dos animais, com o couro dos animais, né?
Então, tinha muita importância. E outro elemento também que ele vai trazer, né, a importância da relação social que vai se construindo, né, através desses processos de caçada, de divisão desses animais que foram caçados. Então, vai aumentando, né, a convivência, né, a sociabilidade desses ancestrais nossos, certo? No livro de vocês mostra lá como é preparado o couro, né? Depois de cortar e retirar o couro do animal, usava-se um raspador para remover o excesso de gordura, né? Vai raspar para deixar só o couro, efetivamente, né? Depois esticava ele numa armação de madeira para evitar que ele enrugasse, né? Para ele secar ali e sair a parte que deveria se estragar, que deveria se destruir, acontecia ali naquele momento, né? Depois usava-se o raspador para remover os excessos de pelo e limpar o couro, tornando-se ele mais maleável, né, mais flexível. E depois usava, né, para se cobrir, para ser uma roupa, né, como também para fazer tenda e tudo mais, né. Um processo que ocorre até hoje, né. Quem é do interior sabe que é um processo parecido que faz com o couro do boi, por exemplo, né. Então é um processo que já vem aí desde o Paleolítico, certo? Vamos para frente. E aí, pessoal, e aí, algo que o texto vai trazer que é sobre essa divisão do trabalho, né? Que a gente vai chamar de divisão natural do trabalho. Ó, pesquisas recentes indicam que no início do Paleolítico, homens e mulheres se dedicavam às mesmas tarefas básicas. Inicialmente, todo mundo fazia tudo, certo? Contudo, com o passar do tempo, para conseguir o alimento necessário, de modo mais eficiente, as tarefas passaram a ser divididas conforme a idade, o sexo e as condições físicas dos membros do bando. Assim, quase sempre os homens se tornaram responsáveis pela fabricação de ferramentas, pela construção de tendas e pela caça e pesca. As mulheres ficavam encarregadas de coletar os grãos, folhas, frutos, raízes, ovos, mel, insetos. Elas exerciam ainda várias atividades artesanais. Idosos e crianças também ajudavam as mulheres, conforme suas forças permitissem. O papel da mulher, pessoal, não se engane, você pode dizer, as mulheres faziam o trabalho mais fácil. Não, foi uma divisão, como dizer, uma divisão natural, né? Foi uma organização, algo também do processo aí de desenvolvimento, né? Dos nossos ancestrais, de perceberem que os homens tinham mais disposição física de fazer as caçadas, né? Também por uma questão, já que a gente pode dizer, cultural, né? Deles se enturmarem de um modo diferente para fazer as caçadas, e as mulheres, que geralmente são atreladas mais aos filhos, né? Ficavam ali cuidando, não é nem tanta condição física, é mais pelo atrelamento aos filhos, né? Então elas ficavam mais responsáveis por essa parte ali no centro da comunidade, no local que eles estavam naquele momento. Né? E aí, logicamente, as crianças, a partir do momento que conseguissem ajudar, já ajudavam, e os idosos, enquanto aguentassem, também ajudavam. Os homens saíam, né? Às vezes passavam dias atrás de um mamute, por exemplo, né? Para conseguir muita carne, que ia abastecer ele durante muito tempo. Né? Então, a nossa sociedade, muito elemento da nossa sociedade, como hoje nós temos, já começa a ser desenvolvido aí, nesses primeiros costumes, né? Dos primeiros grupos humanos, né? Dos nossos ancestrais, certo? Então, isso a gente chama de a divisão natural do trabalho. Outro elemento, né, que até o livro de vocês não só falou um pouco por cima, e é importante destacar, é o nomadismo. O que é ser nômade? Né? Inclusive, o filme que ganhou o Oscar, né, fala um pouco disso, né? É Nomadland, né? Ou Terra dos Nômades, né? O filme que ganhou o Oscar, não vi ainda, mas deve ser muito bom, que eu gosto muito daquela atriz, inclusive. E aí, os primeiros grupos humanos, eles eram nômades. No Paleolítico, nomadismo. Atrela diretamente logo esse pensamento que já vai facilitar muito para vocês. O que quer dizer? Os grupos humanos do Paleolítico ocupavam lugares por períodos relativamente curtos. Eles não ficavam muito tempo. Como era preciso encontrar o alimento onde eles estivessem, eles eram, então, nômades. Nômade é o contrário de sedentário, tá? Quer dizer, eles estavam sempre em deslocamento, como a imagem aí mostra para vocês. Por isso, em geral, habitavam abrigos provisórios, como grutas e cavernas, ou cabanas feitas com galhos de árvores e tendas de peles de animais. A dificuldade da vida nessas condições não permitia que os seres humanos vivessem em grupos muito numerosos. Então, formavam pequenos bandos com poucas crianças e idosos. E eles ficavam sempre. Eles chegam numa região, é muito fácil de entender. Eles não criam animais e eles não plantam os vegetais. Então, eles vão para uma região, por exemplo, que tem abundância de peixes e de frutas. Né?
eles vão comer raízes, né, como macaxeira, inhame, essas coisas, batata, né, e eles vão esgotar o que tem ali. Quando esgotar, eles, cai fora, vão para outras regiões até se encontrar novamente as mesmas condições para poder viver. Dá para ser um grupo muito grande? Não dá. Dá para ter muito idoso, muita criança? Não. Muitos morriam. É muito fácil morrer na pré-história, certo? Muito fácil morrer mesmo. E aí eles viviam se mudando para poder encontrar melhores condições. Iam para uma caverna, daqui a pouco essa caverna começava a aparecer animais selvagens. Eles tinham que sair daquela caverna, né? Então vai numa região que tem muito veado, muitos mamíferos que possam ser caçados, são fáceis de caçada. Eles ficam lá até esgotar ou até aqueles animais pararem de frequentar aquela região. Aí eles novamente se mudavam. Então, Paleolítico, os grupos humanos são o quê? Nômades. Por quê? Porque eles não têm agricultura e pecuária, principalmente, certo? Quando a gente estiver estudando na nossa segunda aula de pré-história, na semana que vem, sobre o Neolítico, né, a gente vai ver essa diferença aí, como vai ser fundamental nesse processo. E aí a arte do Paleolítico, página 37. Quem poderia fazer a leitura, por favor? Eu. Vai lá. Diz assim: a arte no Paleolítico. No período paleolítico, a arte fazia parte do cotidiano de nossos ancestrais. Eles produziam estatuetas representando animais e seres humanos, além de muitas pinturas nas paredes das cavernas, as chamadas pinturas rupestres. Essas pinturas representavam principalmente cenas do cotidiano, como rituais religiosos e caçadas. Os traços eram pintados diretamente com os dedos ou com o auxílio de utensílios, como pedaços de madeira e palha. As tintas eram obtidas utilizando diversos materiais, como carvão, cera de abelha e sangue. Perfeito, deixa eu voltar aqui. Pronto. Olha só, é importante a gente entender que a arte, né? A arte, como a gente chama... Obrigado, Vidandara, pela leitura. A arte, né, ela já vai ser desenvolvida aí a partir do Paleolítico. A arte também é um processo que precisa abstração. Eles imaginam e eles vão lá e pintam ou esculpem, né? E vão fazer, representar ali elementos. É uma fonte histórica para a gente desse processo? É uma fonte histórica. Eles retratavam o que eles viam? Com certeza. Ou os que eles queriam ver, né? Algumas artes rupestres vão mostrar elementos que vêm da abstração mesmo, que não eram reais, né? Imagens que eles tinham talvez em sonhos e eles iam representar ali. Mas, no geral, eles vão representar o cotidiano. Sempre vai ter imagem de animais, imagem de grupos humanos, de guerras entre eles, né? De conflitos entre eles, imagens de mulheres tendo filhos, ou seja, elementos que são super importantes para eles, né? As pinturas nas paredes a gente chama de pintura rupestre, né? Pintura nas pedras, nos paredões, né? Vão ter uma importância muito grande até para a gente perceber como eles já tinham desenvolvido esse conceito aí, essa forma de abstração, certo? O que eles usavam, né? As tintas, por exemplo, eles vão usar carvão, cera de abelha e sangue, seja sangue de animal, principalmente, né, para poder ter cores diferentes, né? Há muitas imagens que chegou até nós hoje, né? Que tem, em todo lugar do mundo tem arte rupestre, ou tem elementos da arte deles, né? De esculpidos pelos nossos ancestrais, eram bem coloridas quando foram feitas, né? Mas hoje elas têm cores mais opacas, né? De cara já mostra aí essa pintura rupestre aí de cerca de 15 mil anos atrás, né? Na caverna de Lascaux, lá na França, né? É um complexo de cavernas lá, pessoal, que tem muita pintura rupestre. Muita, é um dos lugares mais ricos de pintura rupestre no mundo. Professor, onde tem mais? Aqui em Sergipe tem, né? Aqui na região de Buquim, de Pirambu, né? Entre Pirambu e Japaratuba tem sido encontrado materiais, né? Artefatos pré-históricos, né? Mas arte rupestre, principalmente em Sergipe, você vai encontrar lá em Xingó, né? No Museu de Arqueologia de Xingó, tem diversos elementos ali, né, diversas pinturas rupestres fotografadas ou retiradas, principalmente da região onde foi feito a hidrelétrica de Xingó. Quando iam fazer a hidrelétrica de Xingó, quando vai fazer uma hidrelétrica em qualquer lugar do mundo, existem regras que dizem que tem que fazer uma pesquisa arqueológica para ver se não tem elementos ali
de importância, de relevância histórica, de relevância arqueológica, né? E aí, na região da hidrelétrica, antes de inundar, eles fizeram a pesquisa e encontraram diversos sítios arqueológicos, que essas regiões onde são encontrados esse material, a gente chama de sítio arqueológico. E muita coisa foi resgatada e levada para o Museu de Arqueologia de Xingó, estudado inclusive pela Universidade Federal de Sergipe, certo? É pertencente à Universidade Federal de Sergipe. Quem sabe um dia a gente possa fazer uma visita lá, né, pessoal? E aí eu trouxe alguns objetos dessa arte, né? Primeiro, algumas estatuetas aí, né? Tem a Vênus de Willendorf, né? A Vênus de Willendorf, que tem até no livro de vocês, né? Ela foi encontrada lá na Áustria, e ela data cerca de 30 a 25 mil anos antes de Cristo. Olha só, pessoal. E aí, como era importante a figura feminina, né? A ponto deles retratarem através de estatuetas, né? E o órgão feminino, os seios são bem destacados justamente pela importância, né? Que é a procriação, né? E a relevância da mulher nesse contexto. Pessoal, lógico que a mulher não é só procriação, estou falando nesse contexto, mas de como eles tinham a mulher, até em alguns momentos eles vão tratar a figura feminina como deusas, justamente pela importância dela nessa sociedade, né? Claro que a mulher vai ter um papel muito, muito importante, não só na procriação, mas a gente vai discutir, por exemplo, a importância da mulher no processo da revolução agrícola. Vai ser fundamental o papel da mulher, tá? Outra Vênus aí, que é a Vênus de Lascaux, né? Eu sou péssimo com francês, tá, pessoal? Também de calcário, também encontrada lá na França, não tem a datação dela, mas ela é do Paleolítico, certo? Arte rupestre aí nos paredões do Parque Nacional da Serra da Capivara, assim como aquela imagem do início do slide, certo? É uma região aqui no Piauí que tem algumas das maiores coleções de arte rupestre lá, aberto para visitação, tá, pessoal? É um local de pesquisa, mas é aberto para visitação, é um parque de florestas, mas é também um parque arqueológico. É datado de 17 a 25 mil anos antes do presente. Praticamente, vamos dizer que 17 a 25 mil anos atrás, certo? Fica lá no Piauí. Essa outra imagem também lá da Serra da Capivara, você vê que são o quê? Você viu que na anterior, né, tem diversos animais ali representados, né? Tem cores, né? As cores estão bem vivas, né? Veado, algum tipo de lagarto e pessoas, né? E alguns traços que eu não saberia o que significa, né? Mas tem diversas representações aí. Nesse aqui você vê que é um grupo humano que parece, não sei se dançando, não sei se correndo, né? Dá a impressão que um está segurando tocha. Para mim parece uma festa, né? E aí eles representaram ali com a tinta vermelha, tá? Essa aqui é em Lascaux, na França também, 17 mil anos antes do presente, certo? Eu não coloquei nenhuma de Sergipe. Antes de liberar vocês, deixa eu colocar aqui um vídeo, pessoal, justamente sobre... É um vidinho curto, só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Serra da Capivara. Desde que surgiu, o homem procurou formas de garantir sua sobrevivência por meio da produção de recursos materiais e tecnológicos que melhorassem as condições de vida da espécie. Os vestígios deixados por nossos ancestrais permitem reconstruir parte da constante luta pela sobrevivência humana. Os locais onde podemos encontrar esses vestígios são chamados sítios arqueológicos. No Brasil, alguns dos sítios arqueológicos mais importantes estão localizados no Parque Nacional Serra da Capivara, que se estende por uma área de 129.140 hectares no sudeste do estado do Piauí. Inscrito em 1991 na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, o parque possui mais de 1.300 sítios arqueológicos cadastrados. Mas esse número não é definitivo, já que constantemente são encontradas novas evidências. A descoberta de indícios que permitem identificar a existência de um sítio é a primeira etapa de uma pesquisa arqueológica. Após a documentação do sítio, tal como foi encontrado, iniciam-se as escavações.
Utilizando instrumentos como pincéis e colheres de pedreiro, os arqueólogos retiram os sedimentos que cobrem os vestígios, indo das camadas mais recentes às mais antigas. No Parque Nacional Serra da Capivara, já foram encontrados esqueletos humanos, artefatos de pedra, restos de cerâmica e urnas funerárias, entre outros resquícios. Entre os vestígios mais abundantes achados no local estão as pinturas e gravuras rupestres. Por serem de diferentes épocas e terem características muito diversas, essas expressões de arte rupestre constituem um testemunho das transformações pelas quais passaram os grupos humanos que habitaram a região. Ao estudar esses vestígios, os arqueólogos podem identificar mudanças e assim caracterizar culturalmente as etnias que ali viveram. No entanto, todo esse patrimônio cultural encontra-se ameaçado. A destruição da fauna e da flora da região vem causando sérios desequilíbrios ecológicos. Com a caça de animais que se alimentam de cupins, como o tatu, houve um aumento significativo desses insetos, que hoje constroem suas colônias sobre as pinturas. Para garantir a preservação dos sítios arqueológicos diante dos vários fatores de degradação ambiental, equipes de especialistas trabalham constantemente para identificar problemas, propor soluções e acompanhar os resultados das providências tomadas. Importante fonte de informação sobre os povos que habitaram a região desde tempos pré-históricos, o parque precisa ser conservado não apenas com fins ecológicos, mas também para que os brasileiros possam estudar e entender sua história. Perfeito, né, pessoal? Olha só. Voltou. Então, isso aí para vocês conhecerem um pouquinho, né, tanto como é o funcionamento, né, de um sítio arqueológico, né, lá são diversos sítios arqueológicos, é uma região muito, vídeo bem satisfatório, né, Raika? Muito abundante, né, os vestígios que são encontrados lá nessa região, né, então é fundamental entender como funciona e entender como é importante preservar, né, porque assim, tanto é uma região de preservação ecológica, né? E vocês viram ali, como falou, a caçada ao tatu, né? Acabam gerando um desequilíbrio naquele ciclo, né? Então, começa a aparecer muito cupim que começa a destruir não só a natureza, mas também atacar as regiões onde estão as diversas pinturas, né, rupestres ali da Pedra Furada, né? Lá do sítio da Serra da Capivara. Então, assim, é importante, e por isso que é importante o estudo arqueológico das regiões, porque imagina quantos sítios arqueológicos estão por aí, principalmente em territórios privados, né, em propriedades privadas, largados. Às vezes você acha uma pedra numa determinada região aí, e você não sabe a importância daquela pedra, não entende, às vezes você não percebe que aquela pedra, às vezes ela pode ser uma pedra polida ou uma pedra lascada dos nossos ancestrais, como é encontrado muito aqui em Sergipe. Como eu disse, aqui na região de Pirambu, principalmente, tem sido encontrado muitos vestígios, depois quando começaram a passar aquela nova rodovia estadual, e lá em Xingó, né, que já se sabia de muita coisa, mas isso foi se descobrindo. E lá em Xingó tem regiões com pinturas rupestres que estão largadas, né? O Vale dos Mestres, por exemplo, é uma região turística, né, de ecoturismo muito bonita, e tem pinturas rupestres lá sem nenhum tipo de proteção, em onde as pessoas estão até pichando. Você vê a capacidade da pessoa pichar uma pintura rupestre, né? É um desrespeito enorme com a sua própria história, né? Uma pintura que está ali, às vezes, há 12 mil anos, há 20 mil anos, e você vai lá simplesmente e destrói. Então, a importância, né, de se proteger, de se preservar, de se estudar, de se investir no estudo, né, desses vestígios que a gente vai encontrando. Deixa eu deixar a lista aqui de chamada para vocês, pessoal, cumprindo meu horário, tá vendo aí? Tem gente Pode mesmo, falar. né, professor, que destrói as pinturas? Picham. Tem, Thomas. Inacreditável, mas tem. Entendeu? Ou Fora... uma pintura que tá ali desde o início do século ser destruída por um instante. Deveria ter pessoas protegendo aquele local.
Deveria ser como um sítio de exploração. Eles deveriam isolar. Exatamente, concordo, Thomas, concordo. Mas isso ocorre muito. E muitos elementos, não só da pré-história, viu, Thomas, que estão presentes aí em diversas regiões. Todo lugar do mundo tem algum elemento ali que pode trazer uma das muitas histórias da humanidade, né? E o pessoal destrói, às vezes, e acha, por exemplo, uma cerâmica pré-histórica ou uma cerâmica de indígenas, por exemplo, e destrói. Ah, não quero isso, destrói, não sabe a importância, aquilo ali é tão importante para a gente poder estudar, para a gente poder compreender a nossa história, né, os processos que trouxeram nós, a humanidade até hoje, né, e infelizmente. E às vezes, por exemplo, a construção de hidrelétrica, muita coisa foi resgatada, centenas de corpos de homens pré-históricos foram resgatados na região lá da hidrelétrica de Xingó, como também centenas e milhares de objetos, fora as dezenas de pinturas rupestres. Muitos deles foram inundados, foram cobertos pela água da hidrelétrica. Nem tudo foi recuperado. Ninguém sabe se a maioria foi recuperado ou se uma pequena parte foi recuperada. Ninguém sabe a quantidade verdadeira de elementos que você vai ter nessas regiões, certo? Então, assim, são situações que a gente tem que ter uma percepção, né, uma sensibilidade de saber conservar, saber respeitar, saber estudar, né, e investir nos estudos relacionados ao nosso passado. Certo, pessoal? Fica aí o recado de vocês não se esquecerem de fazer atividade no Google Classroom, né? Vem a galera dos Crudes aí, para lembrar vocês, a família dos Crudes, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os Crudes também, certo? É uma forma interessante de estudar pré-história, né? Pegando alguns elementos aí dos Crudes, né? Bem legal. Quem não assistiu, principalmente os filmes, são muito bons, certo? Isso daí teve bastante inspiração nas pinturas rupestres, na história falada ao longo da Sim, humanidade, a evolução. Esse filme é bastante legal, eu já assisti um monte deles. é bem legal. A grafia deles é inspirada na pintura rupestre, principalmente do desenho, né? Que tem na Netflix, né? Muito, na sobrevivência deles, um monte de coisa. Na Sim. evolução, na adaptação. Eu acho o filme simplesmente bastante realista com a maioria das coisas que aconteceu. E Tem fala muito também elemento. da, e fala também de, e também Pode falar, pode falar. e fala também deles da locomoção. Como é, professor? Esqueci o nome. O É, nomandismo, não, quando eles ficam. que viajam. Então, é o Que nomandismo, eles, né? Eles são que eles, nômades, que eles são viajantes que exploram o exatamente. mundo todo. Eles estão se deslocando sempre, né? Muito elemento bom nesse filme que a gente vai poder discutir. Depois da próxima aula, a gente pode falar um pouquinho. Eu vou falar de alguns filmes, algumas séries que vocês podem utilizar para assistir, para estudar através de séries e filmes. Mas aí fica o recado, né? Não deixem de fazer, pessoal, atividade lá na Google Classroom, certo? Como eu disse, está diminuindo a quantidade de pessoas que têm respondido, e isso prejudica demais vocês, porque a nota de vocês é constituída, né? Parte da nota de vocês foi explicado para vocês quando vocês entraram no integral, que parte da nota de vocês é o que chama de atividades flexíveis. Esses exercícios que eu deixo todas as semanas, elas são as atividades flexíveis. Então, elas vão fazer parte da sua nota, entendeu? A nota de vocês é constituída também pelas atividades flexíveis. Então, se atentem, vou deixar aberto até hoje. Quem tiver dificuldade, pessoal, por favor, me procura. Quem não está no meu grupo de WhatsApp, por favor, entra. Tá eu e o professor de Geografia, que é para a gente estar botando um recadinho ali. Mas se quer falar alguma coisa, pode ir no meu privado. Eu não sei o professor Luiz Eduardo, de Geografia, como procede, mas no meu caso, pode vir sim no privado, perguntar, dizer, professor, não consegui, professor, tive tal dificuldade. Se vocês não falarem, a gente não sabe, certo? Então, por favor, procurem e respondam. Finaliza aí mais uma vez com essa pintura rupestre, muito bonitinha também, né, pessoal? Que é parece um casal se beijando, né? É lá da Serra da Capivara também, né? Do sítio arqueológico ali da região da Pedra Furada. Essa linda pintura. Para o ser uma mancha, não é uma pintura mesmo. Foi feita a pintura e tá bem legal, né? Parece um casalzinho se beijando, né? Beleza, pessoal? Então, obrigado pela participação. Se cuidem.
A gente vai se encontrando aí no decorrer da semana.